Olá, meus irmãos e minhas irmãs, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, desejando a você um bom dia, boa tarde, boa noite. Ao chegar a você esse vídeo, possa trazer da parte de Deus bênção para a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Quero reforçar aquele pedido que você possa estar curtindo, você possa estar comentando. Se não inscreveu no canal, se inscreva, é algo muito rápido. Aperte o sininho aí para receber notificação dos próximos vídeos que serão postados. Conto com a ajuda de cada um de vocês para que possa espalhar esse link, esse canal, com o maior número de pessoas em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um alimento, mais uma porção da palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Hoje nós vamos falar de 2 Crônicas, capítulo 16, verso 7. 2 Crônicas, capítulo 16, verso de número 7, que diz assim, olha: naquele mesmo tempo veio Anani, o profeta, até o rei de Judá, e disse-lhe: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou de tuas mãos. Vou ler novamente, 2 Crônicas, capítulo 16, verso 7. Naquele mesmo tempo veio Anani, o profeta, ao rei de Judá e disse-lhe: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Nós temos aqui em 2 Crônicas, capítulo 16, a partir do verso de número 1, uma história interessante, onde vai estar envolvido 3 reis: rei de Judá, rei de Israel e o rei da Síria. Rei de Judá e rei de Israel é o povo de Deus, existiam as 12 tribos, houve o pecado de Salomão, onde Deus vai dividir, então vai ficar 10 tribos para um lado e 2 tribos para o outro lado, dividido em Judá e Israel. Nesse período, a situação entre Judá e Israel, mesmo sendo o povo de Deus, era uma situação contrária, uma situação de divisão. E o rei de Judá agora ele vai passar uma situação adversa, que colocava em jogo o seu nome, o seu reinado e o povo aonde ele governava. Porque o rei de Israel ele vai tomar uma decisão de construir uma cidade próximo à cidade onde estava Judá. Ao construir essa cidade, iria impedir a passagem do rei de Judá e impedir a passagem dos moradores de Judá. Então, nesse momento de adversidade, o rei de Judá ele vai tomar uma decisão contrária. Ele vai pegar ouro, vai pegar prata, que fazia parte dos tesouros da casa de Deus, e vai enviar até o rei da Síria, pedindo que o rei da Síria pudesse receber aquele ouro, aquela prata, como uma ajuda, um dinheiro, para que ele pudesse combater contra o povo de Israel, impedindo que aquela cidade fosse construída. Judá, o povo de Judá servia ao Senhor. Nessa situação, ele tinha que se colocar em buscar a Deus, mas ele vai buscar ajuda no inimigo, que era o rei da Síria. Muitas das vezes nós estamos debaixo de adversidade, perseguição, situação contrária, e nós cometemos o mesmo erro. Ao invés de colocarmos em buscar a Deus, confiando no Senhor, nós muitas das vezes confiamos em ajuda de ouro, de prata ou de pessoas. Então este rei, ele vai pagar ouro, prata, para o rei da Síria, lutar contra o rei de Israel, impedindo que aquela cidade fosse construída. O rei da Síria ouviu aquele pedido, pegou o ouro, pegou a prata, levantou o seu exército, combateu contra Israel, impedindo eles que aquela cidade fosse construída. Só que, quando isso aconteceu, o texto diz que no mesmo tempo, Deus agora envia esse profeta chamado Anani até o rei de Judá e diz a ele, olha, capítulo 16, verso 7, naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente ou profeta, ao rei de Judá e disse: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor, o teu Deus? Quando ele tomou essa decisão de pagar o rei da Síria para lutar em favor dele, Deus envia o profeta até ele e faz essa pergunta para ele: por que você confiou no rei da Síria e não confiaste no Senhor, o teu Deus? Ou seja, o rei de Judá deixou de confiar em Deus para poder confiar no rei da Síria. Deus então vai repreender ele, porque aquela atitude foi negativa diante de Deus. Porque independente da situação que eu e você estejamos passando, Deus quer que nós venhamos confiar nele. Então Deus repreendeu o rei de Judá porque não confiou no Senhor. Mas a pergunta é, por que nós devemos confiar no Senhor? Primeiro,
porque o Senhor é maior do que os nossos adversários. Embora Israel fizesse parte do povo de Deus, nesse momento ele estava agindo como um adversário, tentando construir uma cidade para impedir o rei de Judá e os seus moradores avançar. Então, neste momento, ele havia se tornado um adversário. Só que Deus era maior do que o exército do rei de Israel. E ao invés de o rei de Judá confiar em Deus porque Deus era maior, ele vai confiar mais no exército do rei da Síria. Então, e você temos que entender por que você devemos confiar em Deus. Porque Deus é maior que os nossos problemas, Deus é maior que os nossos adversários, Deus é maior do que os gigantes que nós enfrentamos. 1 João 4,4 diz, eu gosto muito de repetir esse versículo: filhinhos, não temais, porque maior é aquele que está convosco. Independente do meu do seu problema, Deus é maior e nós temos que confiar naquele que é maior. Segunda coisa que nós podemos aprender aqui: este rei de Judá cometeu como erro, não confiando em Deus, porque ele teve prejuízo. Ele teve que pegar o seu ouro, teve que pegar a sua prata, para poder comprar o rei da Síria, para que pudesse pelejar contra Israel em favor dele. Então o que ele vai ter? Ele vai ter prejuízo, porque ele vai gastar ouro, ele vai gastar prata. E muitas das vezes, por mim e você deixarmos de confiar em Deus, nós temos prejuízos financeiros, prejuízos materiais, prejuízos na nossa vida emocional, em situações que às vezes nós trazemos prejuízo para nós porque deixamos de confiar no Senhor. Para o rei de Judá, o prejuízo dele foi o ouro e a prata. Mas muitas das vezes estamos sendo prejudicados em algumas áreas da nossa vida porque deixamos de confiar em Deus. Se ele tivesse confiado no Senhor, ele não precisava ter gastado aquele ouro, gastado aquela prata. E muitas das vezes nós temos prejuízos na nossa vida que não era para acontecer. Mas por que nós temos? Porque nós deixamos de confiar no Senhor. E o terceiro motivo que nós aprendemos aqui, que aconteceu de negativo, porque este rei de Judá deixou de confiar no Senhor, o texto diz aí, olha, verso 7 de 2 Crônica 16, naquele mesmo tempo veio Anani, o profeta, ao rei de Judá e lhe disse: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. A Síria era o verdadeiro inimigo do povo de Judá. Mas o rei de Judá vai dar ouro, prata para ele combater contra o exército de Israel. E acabou que o rei da Síria recebeu ouro, prata, cresceu mais o seu exército. E o rei de Judá, que tinha ele como o inimigo, e era um plano de Deus destruir, acabou escapando na mão deles. Ou seja, então a obra acabou ficando incompleta. Por quê? Porque o rei da Síria combateu contra o rei de Israel, tirou aquele impedimento que era a cidade que estava querendo ser construída, mas o rei da Síria permaneceu vivo. Judá não destruiu ele. Lá na frente, quando nós vamos ver a história, por várias vezes o próprio rei da Síria se levantou contra o povo de Judá. Então a obra acabou sendo incompleta, porque somente Deus tem poder de fazer algo perfeito na minha vida e na sua vida. Você já viu que às vezes nós temos solução de uns problemas por um momento, ou 10%, 20%, 30%, mas nunca aquela solução é uma solução completa? Porque quando você deixa de confiar no Senhor, a sua situação ela não é resolvida. O problema não sana, não termina. Por quê? Porque você deixa de confiar no Senhor. Mas nós temos aqui essa passagem bíblica para que fique de exemplo para mim e para você. O profeta repreendeu o rei e disse: por que não confiaste no Senhor? Ele era o rei de Judá, o povo de Deus. E eu, você, independente das adversidades que nós passamos, nós temos que depositar nossa confiança no Senhor. Confie nele porque Deus é maior. Confie nele porque ele vai te dar uma vitória verdadeira, completa. Confie no Senhor para que você não venha ter prejuízo na sua vida ou na sua caminhada. Quero orar para que Deus possa gerar em mim e você confiança. E que nos momentos de adversidade não venhamos cometer o mesmo erro desse homem, de buscar recurso, ajuda em homens, mas que possamos confiar no Senhor. Porque quem confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, Pai, eu oro. Eu não sei a situação que esse homem, essa mulher, essa família está enfrentando. Mas, meu Deus amado, eu sei que a tua palavra é o alimento para a nossa vida. O profeta foi enviado ao teu rei para repreender, porque naquela situação ele não confiou no Senhor. E nós queremos aprender com o erro que esse homem cometeu
e confiar no Senhor verdadeiramente. Confiar no Senhor porque o Senhor é maior e mais poderoso que o nosso adversário. Confiar no Senhor para que nós não venhamos ter prejuízo, meu Deus, na nossa vida. Confiar no Senhor para que o Senhor possa fazer uma obra completa e lá na frente não venhamos ter prejuízo ou problemas, meu Pai amado, contra as nossas vidas. Repreenda agora toda fraqueza, repreenda agora todo desânimo, repreenda todo mal que tem agido contra esse homem e nessa mulher. E em nome de Jesus, que ele possa receber uma porção dobrada da tua palavra, para confiar no Senhor, Pai. Confiar no Senhor, porque quando nós confiamos no Senhor, nós não somos envergonhados. Quando nós confiamos no Senhor, a obra que o Senhor faz, ela é perfeita, Pai. Por isso, ajuda esse homem e essa mulher a confiar em Ti, porque assim nós seremos homens e mulheres bem-sucedidos na nossa caminhada. Eu oro, abençoe esse lar, abençoe essa casa. Te peço, gera no coração dessas vidas confiança, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que o Senhor possa te abençoar e que você possa confiar em Deus e ter vitória nessas batalhas que você tem enfrentado, em nome de Jesus. Amém.